Betinho Obreiro tem orado por este projeto. Nossa obreira Adriana vem orar pelos projetos nesta noite. E fazendo um gancho também, orando pelo pregador desta noite, em nome de Jesus. E logo após nós iremos fazer um corredor, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desejo a paz ao Senhor. Amém. Vamos ao céu, presente ao Senhor e oremos. Pai amado, querido, Deus Santo, ó Pai, nós colocamos agora diante da Sua santa e gloriosa presença, Senhor, para apresentar a Ti, Deus, os projetos, Pai, que saíram do nosso coração, Senhor, e foram passados para esse papel, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha, Pai, realizar, Deus, o desejo do coração de cada um, Pai, desde que esse esteja de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, que o Senhor venha dar direcionamento, que o Senhor venha guiar, Senhor, os passos de cada um dos Teus filhos, ó Pai, ao Senhor lutarem, ao correrem atrás, Senhor, de Teus projetos e de Teus sonhos, ó Deus. Ó Espírito Santo, da direção, da sabedoria, Pai, Senhor, que cada um, Pai, venha estar, Deus, na Tua presença neste ano todo, Pai, porque sabemos que só haverá, Senhor, só haverá perfeição, só haverá o cumprimento, Deus, se nós colocarmos, se nós permanecermos e prevalecemos na Tua presença, Deus. Ó Senhor, abençoa a vida de cada um, Pai. Ó Senhor, famílias estão sendo apresentadas a Ti, Senhor. Sonhos, Senhor, sonhos, Pai, Deus, que muitas vezes já estavam até, Senhor, adormecidos, ó Deus, sonhos que estavam, Senhor, até mesmo, Deus, mortos, e o Senhor ressuscitou, e o Seu povo tem apresentado a Ti, Pai. Que o Senhor abençoa, Deus, que o Senhor realize, Senhor, se assim for do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Apresentamos também, Senhor, a vida do Teu servo, Pai. Deus, toma ele em Tuas mãos, que caia por terra todo eu, que caia por terra todo homem, Pai, e que o Teu Espírito seja a falar conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor dê direcionamento, Senhor, sobre a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Abre os corações, abre os ouvidos espirituais, abre a mente do Teu povo, Pai, para assim, Senhor, sairmos daqui fartos e regozijando da Tua palavra, do Teu mover, da Tua presença e do Teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesta tarde, salmodiando, bendizendo o santo nome do Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de majestade e de poderio. Ele é o real motivo, Ele é a motivação maior. Sem Ele você não conseguiria estar aqui nesta tarde. Foi Ele que te trouxe pelos braços dele, foi Ele que te trouxe para você estar aqui. E eu quero já fazer os meus agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, pela vida da pastora, a qual Jazera foi os precursores nessa noite para nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele tem uma palavra ao seu coração. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: Deus tem uma palavra ao teu coração. Abre a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 45, o seu versículo de número 18. Deus, Ele colocou essa palavra ao meu coração. Falei: Deus, o que eu vou pregar, Jesus? Eu ia pregar Salmo 96. Aí Deus falou: meu filho, você vai pregar o que eu tenho para você? Não, o que eu tenho para a igreja. Louvado seja Deus. Porque o Salmo 96 ele é mais individual, ele é mais exclusivo para pessoa própria, né? Mas o livro de Gênesis, capítulo número 45, o versículo de número 18, vamos no 17. E disse Faraó a José: disse a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais, e parti e tornai a terra de Canaã, e tornai o vosso pai e a vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerás a fartura da terra. Podei-vos assentar. Irmãos, estamos diante de um texto sagrado do Senhor, muito conhecido. Só que antes de eu entrar dentro do texto, eu quero dizer algo muito relativo aqui. Que todos conhecemos a história de Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela,
porque de ti eu farei uma grande nação. Primeira promessa que Deus faz para Abraão, uma promessa que ele seria uma grande nação. Só que nós observamos a forma que Abraão ele peregrinou, ele trouxe o seu pai consigo para a terra de Padã Arã, e nós observamos o texto sagrado do Senhor, que ali falece o seu pai, e ele também pega consigo também o seu sobrinho Ló, e ali acontece diversas coisas, todos conhecem a história. Deus destrói Sodoma, e acontece muitas coisas, por causa de uma desobediência. Ou seja, se nós desobedecemos a Deus, a nossa família ou nossos parentes às vezes pagam, infelizmente. Na desobediência ela gera muita coisa para a nossa vida. E aqui nós entendemos no texto que Deus ele faz uma segunda promessa a Abraão. Fala que ele teria um filho, só que ele já era avançado de idade. Ele e a sua esposa eram avançada de idade, não poderia ter um filho. Só que Abraão, ele tinha família, sim ou não? Não, era ele e a esposa. Sem o filho não tem família. Família, ela é constituída entre pai, mãe e filho. Isso é família. Sabia disso? Quem não sabia disso? É isso. Família é constituída de pai, mãe e filho. Pessoas, ambos de sexo diferente. Pessoas, ambos de sexo diferente, ou seja, foi o primeiro projeto que Deus projetou. Primeiro, Deus projetou o homem, diz comigo, Deus projetou o homem. Deus projetou a mulher. E os filhos. E gerou família. A primeira constituição de Deus sobre a terra foi a família. A primeira constituição que Deus constituiu sobre a terra foi a família. Mas eu vou pegar um ganchinho que minha mãe foi pai e mãe. Tem as mães aí, a super mãe que é mãe e pai, filho. Tem aí também. Tem a família só de mãe. E também tem aquela família que é só o pai também, que é o pai e a mãe. O camarada ele faz a ambas as funções. Só que aqui o texto que nós entendemos aqui, que nós acabamos de ler, é um texto muito conhecido a respeito da vida de José. José, acontece um fato na vida dele, todos conhecem esse fato. Eu vou correr para dar tempo. Todos conhecem o fato que aconteceu com José. Ele recebe, no capítulo de número 37, ele recebe uma túnica de várias cores. Todos conhecem essa história. Ele recebe uma túnica de várias cores, porém não era qualquer túnica. Não era uma túnica qualquer, porque naquela época a pessoa que recebia uma túnica de manga longa era aquele que iria governar no seu lar, era aquele que seria por cabeça abaixo dos pais da família, seria ele. Ele recebeu uma cotonete, no hebraico quer dizer cotonete passinho, uma túnica de várias cores. Uma túnica que indicava que ele seria, sabe o que? O governador do lado dele. Uma túnica que indicaria, sabe o que? Que ele seria o líder. Uma túnica que seria mostrada ali licitamente que ele seria o líder da família. Aquilo ali tomou uma raiva no coração dos irmãos. Só que estava, diz comigo, só que está no projeto de Deus. Às vezes nós falamos assim, nossa, que chatice. Os irmãos, os 10 irmãos de José eram contra José, só que estava dentro do projeto de Deus para salvar uma família. Às vezes o sofrimento pode vir, só que Deus, através do sofrimento, Ele nos livra de todo o mal, Ele nos livra da morte, Ele nos livra de várias coisas. Estava dentro do projeto de Deus. Aqui no capítulo de número 45, José, ele está na sala com os seus irmãos, e ali ele se apresenta como José para os seus irmãos. E sabe o que acontece? Acontece que é o seguinte, eles começam a chorar. Eles começam a chorar. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte, que José consola os irmãos, como foi falado aqui. José representando a pessoa do Espírito Santo, consolando aqueles que erram uns com os outros, aqueles que fazem mal uns com os outros. Ele dizendo, não fica triste,
Deus permitiu. Se alguém fizer alguma falta contra vós, o próprio Espírito Santo ensinou o apóstolo Paulo para dizer à igreja de Gálatas, no seu capítulo de número 6, irmãos, se alguém fizer uma falta contra vós, responde a ele com espírito de brandura, para que ninguém seja tentado. Ou seja, se alguém fizer alguma coisa contra a tua vida, responda com espírito de brandura, de mansidão. Sabe por quê? Porque o que habita em você é o Espírito Santo. O que habita em você é o Espírito Santo. Se seu esposo fizer uma falta contra vós, responda com ele com espírito de brandura. Se o seu filho fizer alguma coisa contra vós, responda a ele com espírito de brandura. Se alguém da tua casa, alguém da igreja fizer uma falta contra vós, responde com espírito de brandura, para que ninguém seja tentado. José, ele poderia dizer, sabe o que? Ele poderia mesmo, olha o que vocês fizeram, mas ele disse, não, era projeto do Eterno. Era projeto do Eterno. Sabe, acontece as provas na nossa vida, sabe para quê? Para que nós venhamos modelar o nosso caráter. Deus faz acontecer diversas coisas na nossa vida para que Deus venha modelar o nosso caráter. Coisa linda, Jesus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus, ele faz tanta coisa na nossa vida. Às vezes vem o bom e o mal. Às vezes vem as coisas boas e as más. Das coisas más que nós às vezes trilhamos, peregrinamos sobre nossa vida, é para nós tirar resultado lá na frente, de não fazer o mal a ninguém. Então aqui nós observamos o texto aqui, que Faraó, ele escuta dizer que os irmãos de José desceu ao Egito, ou seja, mais lícito, subiu ao Egito. Disse para eles, fala para os seus irmãos voltar para lá e trazer a família, trazer todo mundo, porque daqui eles vão comer a fartura, daqui eles vão comer o que eles não têm lá, eles vão comer aqui. Sabe por quê? Porque Deus preservou, diz comigo, Deus preservou José para abençoar. Porque a promessa estava lá atrás. Se Deus não preserva José e eles bebem na casa, sabe o que acontece? Todos morrem. E a promessa morre. Só que a promessa de Deus não morre. Diz comigo, a promessa de Deus não morre. Nós morremos, mas a promessa não. Aleluia! Abraão não morreu? Sim ou não? Sim. Isaac morreu? Sim ou não? Sim. Jacó morreu? Sim ou não? Sim. Mas a promessa ficou na vida de José. A promessa ficou na vida de José. Deus fala com Jacó no capítulo de número 46. O texto vai nos ensinar aqui que ele fala no capítulo de número 46, quando ele vai ali dar o sacrifício de Betsaida, é isso mesmo, Bersaba. Ele vai ali dar o sacrifício a Deus, e ali ele ouve a voz de Deus, porque você escutar a voz de Deus é uma coisa, e você ouvir a voz de Deus é outra coisa. A palavra ouvir, ela transliterada do grego, quer dizer cupi aó, quer dizer abstenciar-se para a coisa certa. Aleluia! Ele tomou direção com Deus, ele não queria subir. Ele não queria subir para o Egito. Ele não queria. Só que Deus falou para ele: fica em paz, Jacó. Fica em paz. Pode ir, porque de lá eu farei de ti uma grande nação. A promessa não morreu. Abraão morreu, mas a promessa foi escorrida. Ou seja, você pode fechar os seus olhos
em Jesus Cristo. Mas a promessa que Cristo falou, que a tua casa vai servir ao Senhor, vai acontecer. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está ministrando nesse altar e dizendo que a promessa não morre. Nós podemos morrer, mas a promessa continua. Deixe me ver nesta tarde quem crê nisso, porque o Senhor Jesus Cristo já está liberando uma palavra sobre a tua vida. Você pode morrer, mas a promessa não morre. Tem até um louvor, né? Que vem do autor falar, a promessa de Deus não morre. Ele fala, quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa, ele deveria falar assim, a promessa de Deus não morre. Porque quem tem promessa morre sim. A promessa que morre. A promessa que não morre, ela vai passando em posteridade em posteridade. Ou seja, ela vai para o seu filho, vai para o teu neto. Alabacai, você não entendeu? Alabacai, a séria. A promessa, ela vai para o teu filho. Se não cumpre em você, vai para o teu filho, vai cumprir nele. Se não cumpre no teu filho, vai cumprir no teu neto. Se não cumprir no teu neto, vai cumprir no seu tataraneto. Se não cumprir no seu tataraneto, vai cumprir lá na frente, mas vai ter que cumprir, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. O homem esquece, mas Deus não. O homem esquece, mas Deus não esquece. Se Ele prometeu que seu filho vai ser pregador, você pode fechar os olhos. Você pode ir para a cidade dos pés juntos, você pode morrer. Mas Deus vai fazer conforme Ele disse. Aleluia. Deus prometeu uma empresa para você, você morre. Infelizmente você está avançada de idade, morre. Vai cumprir o teu filho, você pode ter certeza. Porque ele é a sua continuação. E aqui nós entendemos o texto sagrado do Senhor, que Deus fala para Jacó, ou Israel, mas diz, pode ir lá, porque de lá você voltará para a sua terra de novo, e vai vir com uma grande nação. E todos conhecem a história, todos conhecem, deixa eu correr aqui, todos conhecem a história. E sabe o que acontece? Acontece um fato muito interessante aqui, algo muito lindo da parte de Deus. Ele fala assim para Jacó, e quando você der a última bênção para José, ele vai fechar os seus olhos lá. E aqui ele sobe, e já tinha alguma coisa preparada para ele. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, quando você desce e quando você sobe. Quando você desce não tem nada preparado. Fala para o seu irmão, quando você desce não tem nada preparado. Mas quando você sobe, Deus já preparou tudo. Deus já preparou tudo. É por isso que eu digo, põe a tua boca no pó. Lamentações 3:29. Põe a tua boca no pó, desce, que quando você levantar, Deus vai te exaltar. Alabacai a sé. Quando você desce no altar da humilhação, quando você desce, porque Jacó tinha descido para sacrificar, e Deus falou ao coração dele. Aleluia. Aleluia. E ele é fiel na palavra. Deus maravilhoso. Quando ele sacrificou, Deus falou, pode subir. E ali a terra de Goza estava preparada. Faraó preparou uma terra para eles, e era a terra que era a maior terra ali no Egito. Era a maior terra. Ou seja, quando você faz para Deus, Deus ele faz para você. Aí aqui nós entendemos o texto sagrado, que aqueles passaram o período, Jacó morre, José morre, todos morrem. Só que a promessa não morre. Deus ele levanta um camarada por nome Moisés, todos conhecem a história. E aqui Moisés resgata aquele povo para ir para a terra segundo aonde Deus falou que seria o lugar de retorno. Eles
Eles teriam que regredir de volta para a sua terra, aonde Deus deu, aonde Deus marcou o território, aonde Deus territoriou, dizendo: aqui é sua terra, aqui é tua casa. Ou seja, Deus ele já reservou uma casa para nós. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você veio de Deus. Para lá você vai voltar. Aleluia. Como assim, pregador? Zacarias capítulo de número 12, o seu versículo de número 2, fala que Deus ele forjou, sabe o que? O seu espírito dele primeiro, para depois você vir em terra. Ou seja, você veio de Deus e para lá você vai voltar. O seu território é lá, o seu território é lá em cima, o seu território é com Cristo, o seu território é lá. A promessa está lá, a promessa está de pé. Só nós que redimimos a promessa. Só nós que paramos no meio do caminho, mas a promessa está de pé. Glória a Deus. Aí nós observamos o texto aqui, para finalizar aqui, com algo muito interessante aqui. Muito interessante. Que Moisés libera o povo, só que aí Moisés morre, sim ou não? Deus levantou e disse uma promessa para Moisés: Moisés, você que vai levar o povo até a terra. Só que Moisés errou. Moisés fez uma coisa que não deveria fazer. Ele com ira, ele não entrou na terra. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: não tenha ira, porque nós pecamos. Irai-nos, mas não pecamos. Ele irou, ele pecou, todos conhecem a história. Ele deu um cascudão na rocha, ele feriu a rocha com força. Aquele cajado, Deus falou para ele só tocar. Aí ó, a desobediência. Ele tinha que só tocar, dali saía água. Ele disse: que água, então toma. A ira é ruim. A ira não opera na unidade. A ira não opera na tua família. A ira não opera na tua casa. Nós não devemos se irar uns com os outros. Moisés se irou e não entrou na terra. E aqui sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele não entrou na terra. Só que Deus levantou um, diz comigo, o nome dele é Josué. Levantou Josué. E Josué foi com o povo, foi migrar com o povo a sua terra natal. Só que o povo estava corrompido, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava fazendo outras coisas, estava fazendo coisas más diante dos olhos de Deus, estava fazendo coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. E lá no livro de Josué, capítulo de número 24, ele para com o povo, sabe aonde? Hoje é a faixa de Gaza. O povo não queria entrar dentro da promessa. Tem tanta gente que não quer entrar dentro da promessa, quer pegar a promessa rasa, pastor. Olha, Deus falou de novo em Josué, né? Deus falou direto aqui no final do ano agora e está falando agora de novo. Eles queriam pegar a promessa rasa. Só ali estava vindo florido, as coisas floridas ali, as coisas ali floridas naquele lugar. Josué atravessou da faixa de Gaza para lá e disse assim: porém, se vocês querem aceitar outros deuses, vocês querem fazer o que vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês não querem servir? Mas nós serviremos. Nós serviremos porque a promessa está de pé. Nós serviremos. Pode vir luta, pode vir dificuldade, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Você observa lá que tem um homem por nome Cornélio lá. Esse camarada, ele fazia orações ao Senhor, só que ele não tinha Cristo. E as orações, por interessante que acontece, as orações subiam. Quem somos nós para defraudar alguém que não é cristão? Alguém que não conhece o Cristo ainda? Mas Deus conhece a sinceridade do coração, porque aqui é
Testamento. Aqui o texto vai dizer que as esmolas, sabe o que esmola que era? Eram as orações. As esmolas, as orações que ele fazia diante do Senhor era escutada. Deus escutava a oração dele. E ele tinha uma família que acreditava nesse Deus também. E Deus dá uma visão para Pedro, todos conhecem a história, uma visão do lençol atado com 4 pontas. E nesse lençol tinha réptil de cada espécie, e o judeu não comia nada assim. Por exemplo, porco, por exemplo, os répteis, todos conhecem o que é réptil aqui, eu não preciso falar. E Deus olhou para Pedro e disse: rápido, mata e coma. Pedro, de modo algum, Senhor, eu colocarei alguma coisa impura aos meus paladares. Ou seja, às vezes Deus vai falar para você entrar num lar que está todo derrubado. Você fala: não, Senhor, não pisarei aí porque tem ímpio. Deus, ele fala: vai lá porque eu quero salvar aquela casa, eu quero salvar aquela família. Vai lá porque eu sei da sinceridade do coração da mãe, do pai, eu quero salvar. Aleluia! E ali, ele falou: não, eu não vou não. Só que Deus falou: quem é você para falar alguma coisa de alguma coisa que eu purifiquei? Aí vem um anjo, na hora que Cornélio está orando, vem um anjo e visita ele e fala assim: manda chamar Simão Pedro, que ele está lá na beira da praia, na casa do homem chamado Simão, o curtidor de couro. Vai lá chamar ele. Vai lá chamar ele, porque ele vai falar algo para você, algo muito interessante. Aí a família estava reunida. Diz comigo: a família reunida. O poder de Deus desce. A família afastada. Um do outro. Diga igreja espiritual. A família afastada um do outro. Disse-me, disse, contenda, uniformidade. Deus não age, mas quando a família está unida, a igreja, somos nós o corpo de Cristo, somos nós somos uma família, assim como o pastor disse, nós somos miseráveis pecadores, só que quando nós estamos juntos, num só amor, num só intuito. O pastor falou aqui que o filho dele falou que é uma igreja grande, com a sala para as crianças. Já pensou nós todos com o mesmo pensamento, o mesmo intuito, se esse ano de 2018 nós não pegamos esse salão? Se nós tivermos unidade em Cristo Jesus, tudo acontece. A família de Cornélio queria receber o que segundo o Espírito Santo falou para ele. E ali o Espírito Santo falou para Pedro: não se detém aí com ele. E ele foi com aqueles 3 varões. E sabe o que aconteceu? Aconteceu um fato muito interessante, muito lindo esse fato. Que quando Pedro chega, ali Cornélio começa a falar o que Deus falou com ele. E Pedro também fala. E Pedro começa a orar. E antes de eles serem batizados nas águas, o Espírito Santo pairou sobre aquele lugar e todos falaram em línguas estranhas. Todos foram batizados na pessoa de Jesus por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Todos foram batizados com fogo do avivamento. Eram tocha apagada e agora é tocha acesa. Ou seja, se você obedecer à voz de Deus, Deus vai encher o pavio, Deus vai acender o pavio daquele na tua casa que está apagado. Deus vai acender o Espírito dele. Deus vai acender. Eles eram devotos, esse centurião aqui era italiano, da Grécia Romana. Ele adorava outro Deus estranho. Ele adorava, ele não sabia que existia o Deus verdadeiro. Ele não sabia. Só que de tanta sinceridade do coração desse homem, se você for ver a biografia desse homem, o negócio é forte. O homem fazia com vigor, com amor. E Deus viu isso. Sabia que o camarada ia ser
uma ferramenta potente na mão dele. E algo muito interessante também, em Atos capítulo número 16, para finalizar, eu ainda tenho 10 minutos ali, eu vou chamar a minha poxa ali para cantar. Vem amor, vem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vem filha, eu corri para te dar essa oportunidade. Oh glória, aleluia. Oh glória. Atos capítulo número 16, tem algo muito interessante aqui. Um camarada, ele vai pregar, sabe aonde ele vai pregar? Ele vai pregar em perto de Listra, Derbe, apóstolo Paulo. Ele vai pregar lá e ele expulsa um demônio de uma mulher endemoniada, que afronta esse homem por mais ou menos uns 3 a 4 dias. E ali ele fica irado com aquela situação. E sabe o que acontece? Acontece que ele expulsa aquele demônio e vai cair em cárcere. Só que esse cárcere era dentro de uma casa do carcereiro. A casa dele era lá. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que aquele lugar tremeu pela adoração dos santos do Senhor. Ali eles adoraram com Alabacaia Sérvia. Eles adoraram e a glória de Deus desceu. E aquilo ali tremeu, mas tremeu a base da casa. Tudo tremeu, sabe por quê? Porque tinha tocha acesa lá naquele lugar. E eles adoraram com vigor. Só que quando Atos, o nome do camarada, ele foi observar o que estava acontecendo, ele viu, sabe o que? Ele viu que não tinha mais ninguém ali, no lugar onde o povo estava. E sabe o que aconteceu? Aconteceu um fato ali, que ele estava querendo tirar a vida dele, ele ia acabar com a família dele, ele iria tirar a vida dele. E Paulo disse pelo Espírito Santo: não fazeis mal a ti, porque estamos todos aqui. Aí ele caiu em si e ajoelhou e disse: o que eu tenho que fazer para aceitar esse Deus aí? Ele disse: recebe o Senhor, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. E ali aquela família, diz comigo, aquela família em unidade limpou os ferimentos de Paulo. E sabe o que aconteceu? Em unidade, quando nós limpamos a ferida dos nossos irmãos, nós somos revestidos do Espírito Santo. Foi limpado aquelas feridas